Em março de 2020, as aulas presenciais foram suspensas por conta da pandemia de Covid-19. Após um período sem aulas, o município de Sertãozinho adotou, a partir de julho daquele ano, um formato de ensino denominado Ensino Remoto Emergencial. O modelo, que foi sendo ajustado ao longo de 2020, possibilitou a conclusão do ano letivo e, em 2021, volta a ser aplicado nas escolas municipais. Como funciona este ensino remoto emergencial em nossa escola? Foi criado um grupo de WhatsApp para cada turma da escola. Os alunos da turma ou os seus responsáveis foram adicionados nesses grupos e por lá são compartilhados os conteúdos das aulas. As postagens obedecem um quadro de horários. Para a nossa turma funciona desse jeito. As postagens são realizadas sempre às 14 e às 15 horas de segunda a sexta-feira. Apenas a disciplina de artes tem uma dinâmica diferente, pois as suas aulas são postadas em um grupo específico. Aliás, grupo que os alunos e as famílias também devem estar atentos e acompanhar as mensagens. Mas o que são essas aulas e atividades postadas? Chamamos de aula ou de atividade um conjunto de informações compartilhados nos grupos, como disse, conforme o quadro de horários estabelecido. São vídeos, imagens, áudios e textos que explicam novos conteúdos e que orientam os alunos na realização dos exercícios. Um exemplo: recentemente, em uma aula de matemática, tivemos o seguinte conteúdo postado no grupo. Temos aqui um vídeo para auxiliar na compreensão do conteúdo, neste caso, sobre o algoritmo da multiplicação, e orientações sobre o que deve ser feito para a conclusão da aula. Esse roteiro, numerando o passo a passo do que se espera do aluno, é um padrão adotado em nosso ensino remoto. Além disso, observe que a aula é identificada com um número e com a data. Essas informações são importantes para o controle das atividades realizadas e das não realizadas por cada aluno, além de auxiliar também no resgate das pendências. E quando termina a aula? Notem que a última etapa deste exemplo de aula orienta para o envio da atividade ao professor, neste caso, com o envio de uma fotografia do caderno. Ao receber a atividade, o professor a corrige e oferece uma devolutiva ao aluno, indicando os acertos, os erros e, quando necessário, fazendo comentários a respeito. Também existe um padrão nesse retorno do professor. Veja só, o professor costuma sempre marcar a postagem como resposta da imagem recebida. Isso ajuda o aluno, ou o responsável, a entender sobre qual atividade corresponde à correção. Além disso, a mensagem carrega o mesmo cabeçalho da atividade, ou seja, possui a data, a disciplina e o número da aula. Para os exercícios realizados corretamente, surge a palavra correto, ao passo que as atividades que precisam ser corrigidas possuem orientações a respeito. O que esperamos é que, ao receber tal devolutiva, o aluno e o responsável providenciem a correção. Isso reforça o ensino e mantém o material do aluno com informações corretas, podendo servir de consulta segura para futuros estudos. Preciso fazer a atividade junto com a criança? Não e sim. É ótimo se a criança tiver autonomia de fazer a atividade sozinha, mas isso ela só vai desenvolver com o tempo. Até lá, ela precisará de algum tipo de orientação para compreender completamente o exercício. Ressalto que das 12 horas e 30 minutos às 17 horas e 30, o professor tem disponibilidade para auxiliar os alunos, ou seja, com mensagens ou chamadas eu posso dar essas orientações que faltarem. Mas entendo também que nem sempre o meu horário coincide com o horário em que o aluno está fazendo o exercício. Em contato com a família, podemos encontrar e combinar a melhor forma, a melhor rotina de estudos para cada criança. Quer dizer então que o trabalho envolve uma parceria entre família e escola? Sim, exatamente isso. Juntos podemos transformar o aprendizado e a educação das crianças. Quanto mais cooperarmos uns com os outros, melhor. Quem ganha com isso, em primeiro lugar, são as crianças. Professor, você poderia dar algumas dicas? Claro. Primeiro, organize uma rotina de estudos. Se a criança puder acompanhar as aulas no mesmo instante em que elas são postadas, ótimo. Se não puder ser na hora da postagem, procure separar um horário do dia que seja compatível com a dinâmica da família. Se não puder fazer isso diariamente, separe 3 ou 2 dias da semana. Assim como as crianças tinham um horário de ir e estar na escola, ajuda bastante ter uma rotina para a realização das atividades no ensino remoto. Segundo, compartilhe informações com o professor. Informe suas dificuldades, quais disciplinas consegue ou não consegue realizar sozinho, se lhe falta algum material, se será preciso atrasar a entrega de algumas atividades. Quanto mais o professor souber da sua condição,
mais ele poderá ajudar e melhor ele avaliará o seu desempenho. E terceiro, além das aulas, atividades, o grupo do WhatsApp também serve de canal de comunicação para outros temas da escola, entrega de materiais, divulgação de reuniões, orientações gerais. Enfim, esteja sempre atento ao que é postado por lá. Tá, mas e quem retira as atividades na escola? Como que fica? Desde o ano passado existe a opção da retirada das atividades em formato impresso, diretamente na escola. Basicamente, o conteúdo e as atividades são os mesmos. Porém, ao pegá-los na escola, a família recebe o material referente a uma semana inteira de aulas. Para essas famílias, o ideal é que mantenham o professor informado sobre a retirada e a entrega na escola. Além disso, é preciso se organizar para semanalmente passar na escola para pegar as atividades novas e entregar as que já realizou. Essas atividades são repassadas ao professor, que as corrige também e mantém as famílias informadas sobre correções e pendências. Porém, neste momento, mesmo usando deste recurso, que são as atividades impressas, as famílias também precisam ficar atentas ao que é postado no grupo e manter a comunicação com o professor via WhatsApp. Era isso. Se tiver qualquer dúvida a respeito, basta entrar em contato. Como disse, quem ganha com o fortalecimento de nossa parceria, em primeiro lugar, são as crianças.